Eu sou a Terra em Movimento. Eu sou Patrícia e você está ouvindo Asas e Raízes, um lugar onde corpo é terra e escrevemos com a voz. Olá, estou falando aqui dos estúdios da minha casa na Amazônia Paraense, na Vila de Alter do Chão. E hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher incrível que nos ajudará a entender melhor a relação entre moda e meio ambiente. Ela é consultora de imagem formada pela Fashion School Lisboa e Fashion Stylist e produtora de moda pela Vogue Espanha. Atualmente é mestranda em marketing de moda pela L Education Espanha. Com a sua experiência, a Fran nos trará percepções importantes sobre o impacto do fast fashion na natureza e como nós podemos fazer escolhas mais conscientes. Seja bem-vinda, Franciele Gabriele. Oi, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre essa área que eu gosto muito, que é a moda, e também tentar levar um pouco de consciência para as pessoas sobre a relação da moda com o meio ambiente. Sim, estou muito feliz de te receber, muito feliz por essa conversa. Para eu começo te perguntando como é que você está, como estão as coisas por aí onde você mora, porque eu vi as notícias do que aconteceu na semana passada na Espanha. Bom, então foi bem forte, né, a repercussão, acho que o mundo todo viu, assim como aconteceu em Porto Alegre, só que aqui foi em um dia, né, parece que choveu em um dia, o previsto para um mês, então, tipo, foram horas, assim, encheu tudo, e as pessoas que estavam nos carros, elas foram pegas de surpresa pela enchente, não conseguiram sair, quem estava no metrô não conseguiu sair, então foi, assim, algo muito catastrófico mesmo, porque a chuva que choveu essas horas foi muito intensa. Teve algumas enchentes aqui já. É frequente isso? A pior enchente de décadas foi em Valência, que foi... Valência, na região de Valência, agora em março, dia 19 de março. A de outubro foi a maior. É que tem muita enchente, foi Nossa, em novembro. aqui também, né? No sul, tipo assim, todo ano, não só no sul do Brasil, mas todo ano. Olha, é a mesma vi várias. Então, sabe o que eu tava pensando agora? Que é como se a gente normalizasse o que não é normal, né? Uhum. Que, nossa, acontece todo ano e cada ano parece que tá mais forte, né? Justamente na semana que a gente estava conversando para a preparação desse episódio, né, do podcast, para falar sobre esse tema que impacta nas mudanças climáticas. Que eu acho que algumas pessoas, elas têm a percepção de que moda tá ligado a algo real, né? E na verdade não. A consciência sobre a moda, ela pode estar relacionada muito mais a uma consciência ambiental do que uma questão propriamente de sei lá, de futilidade, de vaidade, de superficialidade, né? Sim, porque a moda também, não é só... Ela é política, é o momento que a gente está vivendo. Se você pegar a história da moda, vai ver ali toda como a política e o meio ambiente e tudo influenciou no que as pessoas usavam, né? Uhum. Quando estava em crise, as pessoas usavam um certo tipo de roupa, quando estava na abundância, usavam outro certo tipo de roupa. Uhum. Então, tudo vai influenciar, né? Sim. E eu queria também conversar com você sobre aquele documentário que saiu na Netflix, que se chama Conspiração Consumista. Eu achei assustadores os dados apresentados no documentário, e não é só esse documentário, tem várias pesquisas, você também comentou comigo que está estudando sobre isso, né? Que as pessoas que apontam a quantidade de produção, inclusive por minuto. E eu anotei alguns dados aqui, eu vi que no mundo são 100 bilhões de peças de roupa confeccionadas por ano, 100 bilhões. E hoje, quantas pessoas existem no mundo, né? 8 bilhões. Qual que é a tua ideia em relação a isso? Eu acho que as pessoas, cada vez, elas estão consumindo mais e não estão dando vida útil, às vezes, às roupas. Assim, eu tô comprando por um impulso, eu tô comprando porque eu tô sendo influenciada, eu tô comprando porque alguém postou, porque é a tendência do momento, sem saber se ela realmente precisa daquilo, se ela não vê a qualidade da peça, ela não olha se aquela roupa, enfim, vai ter uma vida para ela, que ela vai dar uma vida útil pra roupa. Então, cada vez mais as fast fashion estão produzindo mais e o consumo está acelerado e é o que eles querem, né? Eles querem vender e hoje com o TikTok, que é uma coisa muito rápida também, né? Então, assim, você entra no TikTok,
minutos você vai ver lá 1 milhão de vídeos de gente recebendo pacote, abrindo aqueles pacotes. E aí você fica pensando, será que a pessoa vai usar tudo isso? Provavelmente não, ela nem tem tanto evento, digamos, para ir. Pode ser que ela tenha, mas ela não vai consumir tudo aquilo, sabe? Provavelmente é tipo um abre e descarta, sabe? Que é o consumismo desenfreado, né? Como que uma coisa está relacionada à outra, essas produções em grandes escalas. E existe também, dentro dessa questão de manipulação, muita coisa que eles acabam fazendo para influenciar, como desde o barulho da abertura das embalagens, as cores. Exato. Até nas lojas, se a música, normalmente o ritmo das músicas é mais acelerado numa loja, para você também se acelerar, para você também ficar ansioso, você também querer consumir mais, sabe? Nossa. Tem todo um Nunca tinha marketing também para que eles falam sobre o merchandising, né? Que é o visual da loja. Eu vou colocar essa peça na frente porque essa peça vai chamar atenção para aquela outra. Então a loja ela não tá disposta aleatoriamente, ela tá bem planejada para como vai influenciar o cliente a comprar mais, né? Porque ela vai ver aquela blusa, ela vai ver que aquela blusa pode dar certo com aquela calça e aí vai levando a outras coisas, né? Uhum. Então tem todo o estudo, às vezes do cheiro também, as luzes, né? A luz quente que ela deixa um ambiente mais aconchegante para você estar lá dentro, né? Nossa. Então, várias coisas. Eu fiquei pensando agora essa questão da música. Então, uma música mais acelerada deixar a pessoa mais ansiosa e comprar, consequentemente. Porque a compra, ela tá muito ligada à emoção, né? Aquela coisa, às vezes, a gente olha, eu não preciso, mas eu quero, né? E tem muita gente que leva a compra como um bem-estar, né? Então, assim, a emoção conta muito na hora de comprar. Uhum. E você comentou uma vez comigo sobre a gente acabar perdendo a nossa identidade com essas compras, né? Como que seria essa perda da identidade? Eu acho que a pessoa, ela tem que ter o estilo dela definido e bem claro na mente dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, aonde ela usaria, qual o estilo de vida dela, aonde ela vive, se onde ela vive aquela roupa vai se adequar, porque assim, senão você não vai ter a sua personalidade, você vai comprar, eu vi a blusa rosa que por exemplo, ano passado teve uma marca da Holanda que criou uma blusa com laços aqui na frente, sabe? E assim, aí viralizou no tipo que a blusa e, claro, aí consequentemente apareceu um monte de gente fazendo a blusa fake, digamos, né? Porque a marca original era uma marca cara, acho que custava 200 euros a blusa, sim. Aí começou a aparecer de tudo, Zara, Mango, C&A, Renner, e todo mundo começou a usar a blusinha, sabe? Só que aí acabou que parecia que as pessoas estavam todas iguais, sabe? E aí você se perde nisso, você se perde na personalidade do que você é, do que você gosta. Eu tô usando... Se perguntar pra pessoa, você sabe por que você tá usando essa blusa? Você gosta disso? Sabe? Talvez a pessoa não saiba responder, ela só vai responder que ela viu em alguém, que ela gostou, e eu acho que é importante a gente ter essa definição, sabe? Do que a gente realmente do que a gente realmente gosta. Nossa, que massa, que interessante essa percepção aqui. Você vai falando, eu vou pensando várias coisas, assim, na cabeça, porque faz parte também de construir a própria identidade, né? Ter clareza e se firmar naquilo. Exato, principalmente ter clareza, porque quando você tem clareza, você não vai ser influenciada. Às vezes até acontece, mas você normalmente vai falar, eu não vou comprar isso porque não faz o meu estilo. Por exemplo, o ano passado, também o tênis que bombou foi o tênis Adidas da Samba, que ele é tipo uma chuteira. Uhum. E aí tinha gente que falava, não, eu acho ele feio, é um tênis que eu nunca usaria, mas ele tá na moda, eu vou comprar, entendeu? Então, assim, a pessoa compra baseado no que ela acha que o outro vai ver também. Às vezes tu tem que pensar que tu não se veste pro outro, se veste pra você também. Nossa, né? Eu acho que essa é a primeira. Eu vou no final aqui, eu tava pensando em te pedir umas dicas, mas acho que essa é a primeira dica, né? Você tem que se vestir pra você, porque você gosta, e pensar se você quer transmitir essa imagem, qual imagem você quer transmitir pro. Mas a melhor eu acho
que é isso, você se visualizar naquilo, porque não adianta você olhar para uma peça em outra pessoa, mas não se identificar. Provavelmente você vai comprar ela, mas acabou a tendência, ou você até nem vai acabar nem usando, sabe? Quantas vezes? E aí o que mais gera é aquela coisa, eu não tenho roupa. Aí a pessoa Sim. tem um guarda-roupa abarrotado de roupa. Por quê? Porque ela não se identifica com nada que tem ali. Ela não é um guarda-roupa feito para ela, é um guarda-roupa feita por outras pessoas, digamos. Então, não tem como ela se identificar com aquilo que tá ali e ela gostar. Quando ela vai para procurar roupa para ela vestir, ela vai dizer, ah, não sei, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui não fica bem em mim, né? Que interessante, a gente olha pro guarda-roupa, então muitas vezes não tem, tô sem nada pra vestir, né? Eu vejo muito Aquela assim. ideia que tá sem nada pra vestir, na verdade, realmente, talvez esteja sem nada pra vestir dentro da própria identidade. Né? Sim, normalmente é porque tá faltando coisas que a pessoa realmente se identifica, que ela gosta, que veste bem, ou pro clima que ela vive, ou pra cultura que ela vive, né? Porque não adianta eu, sei lá, vou morar no Marrocos e que é uma cultura mais fechada e eu vou ter um monte de shorts curtos, né? Eu vou acabar não que seja proibido, não é proibido lá, mas você mesmo vai se dizer, ai, não sei, não tô fazendo parte do local, sabe? Você vai se adequar àquele local, àquela cultura. Assim como, por exemplo, na Europa não é comum ter estampa, né? Então, assim, o Brasil é um país da estampa, porque a gente é um país tropical, a gente tem lugares quentes, tem praia. Aqui, o inverno é muito longo, os dias são cinzas, então as pessoas acabam... É uma cultura meio local, eles não usam muita estampa, assim, estampa floral, estampa colorida. No verão, alguma coisa. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha muita coisa floral, só que ao mesmo tempo, eu fui... Eu nunca gostei de estampa muito, eu já sabia que era uma coisa que eu não fazia muito parte do que eu gosto, mas eu tinha uma outra peça que eu me identificava, então eu tinha. Mas com o passar do tempo, esse meu estilo foi mudando. Porque eu queria pertencer ao local que eu tô, então também o nosso estilo vai mudando conforme a gente vai mudando. A gente vai mudando de idade, a gente vai mudando de lugar, de cidade. Provavelmente o que você usava em Floripa, você já não usa onde você tá agora, sabe? Ou a profissão que você tinha, você já não tem, então é isso, tem que comprar para aquilo que você vive, sabe? Para sua realidade, para o seu dia a dia. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo de uma mãe de criança pequena, assim. Ela não vai poder ter um monte de... eu vou fazer um personal shopper com ela. O principal é ter roupa confortável, é ter roupa que ela goste, mas é ter roupa pro conforto, porque ela vai precisar muito tá disposta para a criança a agachar, levantar. Então é sempre importante que a pessoa pense na realidade dela também. Antes de fazer uma compra, ela tenha definido esse estilo, aonde ela vive, qual é o clima. Se eu vivo num lugar que só faz calor, por que eu vou ter um casaco de pelo, por exemplo? Tá na moda, eu quero, eu vi. Mas aí a pessoa talvez um dia vá viajar para algum lugar e ela pensa que vai usar, e quando ela pensa que vai usar, não vai mais, porque aí já saiu de tendência, e ela fala, não vou usar aquele casaco de pelo, porque já não faz mais sentido. Eu tô te ouvindo aqui, tô aprendendo, porque eu tinha desapegado de muita coisa fazendo essa mudança do sul do Brasil para o norte do Brasil. E aí eu vejo que eu ainda tenho coisas assim para desapegar e tal, porque além de uma mudança de lugar, é uma transição de carreira também que foi feita, então é muita coisa envolvida, né? Coisas que não... Eu dizia que eu me fantasiava de advogada, né? Porque eu não me identificava com aquela forma de vestir. Não fazia parte da minha identidade, mas eu sentia como uma obrigação para pertencer, né? Àquele grupo. E também tem toda a questão de formalidade, né? Etc. Então, você comentou que moda é política. Então, moda é política, moda é identidade, que a gente estava falando aqui. E você diria também que moda é pertencimento. Sim, com certeza. Eu vejo muito isso em adolescente, né? Que adolescente, normalmente, ele é ali que começa a formar mais a identidade. Então, você tá com um grupo de amigos, esses amigos estão usando aquilo que você já se sente meio insegura, você fala, eu vou usar também, porque eu quero pertencer. Então, eu acho que é um exemplo bem prático, assim. Quando a gente é, né, mais velho, assim, a gente vai se adequando menos, se pertencendo, mas a gente também não deixa
deixa de lado o que a gente gosta como adolescente, mas a gente quer também fazer parte do lugar, né? A gente vai se adequando ao que a gente tá ali. Eu acho que outra dica também para quem tá ouvindo seria a questão da autenticidade, né? A autenticidade é tudo. A autenticidade, quando a gente para olhar dessa perspectiva, eu acho que ela é mais bem vista. O pertencer a si mesmo, né, a própria identidade, né, a autenticidade, ser autêntico, é mais bem visto do que simplesmente ir com a massa, assim, andar como todo mundo, né? Vou comprar porque todo mundo está comprando. Eu quero trazer mais alguns dados aqui dessas pesquisas que eu estava olhando nos documentários, né? Eu vi que são produzidos 2,5 milhões de sapatos no mundo por hora. 2,5 milhões por hora. Quantas centopeias nós temos? E aí, celulares por hora são produzidos 68.733 a cada hora, 190 mil roupas por minuto e 12 toneladas de plástico por segundo. E o carnaval desse ano eu pela primeira vez, assim, desculpa minha falta de conhecimento nesse ponto, mas nesse carnaval de 2025, pela primeira vez eu ouvi falar do impacto da purpurina e parei para refletir sobre os microplásticos na água, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Os microplásticos nos oceanos, nos lençóis freáticos e tal. O que muita gente não percebe é que quando a gente compra aquela brusinha de poliéster, né? A maioria delas é feita de fibra sintética, que na real é plástico derivado de petróleo. E que não vai se decompor sozinho. O problema vai além do que a gente imagina, porque esse microplástico ele vai voltar para o nosso prato em algum momento, né? Sim, com certeza. De uma forma ou de outra. E uma coisa assim que eu tava vendo também da gente pensar em fazer o descarte correto, né? Depois que eu tava falando sobre isso, achei alguns sites que falam sobre algumas empresas que têm a logística reversa, então, porque às vezes você descartar uma blusa de poliéster no lixo, ela não vai se decompor, então ela vai ser lixo ali por muito tempo. Então tem algumas empresas que elas aceitam aquilo porque eles fazem reciclagem, elas reciclam o poliéster. A Havaianas, por exemplo, eu vi que ela recebe os chinelos que você já não usa também para fazer essa reciclagem do produto. Eu até vou ver aqui o site. Caramba! Então, outra dica aí seria o descarte correto, buscar o descarte correto dessas peças, né? Tem um site que chama Pensamento Verde, que ele tem as empresas que se responsabilizam pelo seu produto pós-consumo. Então, um exemplo ali é a Havaiana. A C&A também tem um projeto Movimento Reciclo, no qual você tem uma caixa lá na loja que você pode depositar a roupa que você já não usa mais, né? Ou você pode também, por exemplo, vender num brechó, fazer essa outra logística, dependendo de como tá a condição da peça, né? Sim. A Puck, eu acho que é Pucket, de meias também faz essa reciclagem. Então tem várias marcas que tem nesse site que você pode, quando tiver uma peça, pensar aonde fazer esse descarte, do que é melhor do que jogar simplesmente no lixo, que a gente sabe que vai para o meio ambiente, que não vai ser descartado corretamente. Nossa, adorei essa dica, adorei. Eu não fazia ideia disso, eu ficava pensando também, é um problema, né? Porque tem peças que a gente acaba colocando para doação, tem peças que a gente consegue trocar no brechó, tem peças que não são aceitas no brechó, então acaba realmente indo para o lixo, né? Então tem um descarte. Peças molhadas, peças que se rasgaram, que não tem mais uso, né? Falando dessa questão dos microplásticos, né, que são as partículas que acabam indo direto para o ralo, às vezes quando a gente lava a roupa também, né, e vai para os lençóis freáticos e tudo mais, como eu estava falando, talvez tenha um pessoal ouvindo esse nosso bate-papo e pensando assim, nossa, mas vocês estão exagerando demais, né? Só que, na verdade, exagerada é a produção desenfreada que visa esse máximo lucro, conforme eu estava falando antes daqueles números apontados nas pesquisas, né? Que é uma quantidade, a gente tá falando de uma quantidade de produção absurda. E o que eu acho que a empresa, ela só produz enquanto tem demanda. Então, e a produção, ela tem a ver com a demanda, sempre, né? Então, se eu consumo mais,
vai ser fabricado mais coisas. Então, vai começar a partir de nós essa mudança do mercado, né? Porque se eu consumir menos, não vai ter tanta demanda. Então, as fábricas vão ter que diminuir, porque elas não vão ficar descartando roupa assim, né? Também é lucro, deixa de ser lucro para elas. Sim, e elas é um jogo insano, né? Porque elas acabam gerando a manipulação, elas mesmas que influenciam a demanda para a própria produção e parece um ciclo sem fim. Enquanto a gente não consegue sair, expandir a consciência nesse ponto de sair dessa bolha e se firmar na própria identidade e se conscientizar desses impactos, né? A gente vai entrar nesse ciclo infinito, né? Muita coisa está acontecendo já em função disso. Né? O que eu acho um dado aqui que acontece muito na Europa é a época das rebarras ou saltos que eles falam, que é a época que acontece metade do início do verão e o início do inverno, na verdade. Então, assim, eles liquidam roupa muito, muito barato nas lojas. E aí é engraçado como você vê as pessoas nos primeiros dias nas lojas, elas estão, tipo, enlouquecidas comprando as peças, sabe? E é muita peça que eu acho que deve estar no estoque da loja por muito tempo. Ou porque você vê teve um dia até que eu fiz um vídeo mostrando as roupas que estavam sujas, descosturadas, sem botão, já desgastadas, sabe? Então, e as pessoas comprando freneticamente. Ah, não, porque tá 2 euros. Não, é 3 euros. Não, Então, assim, só que nem olhava se tinha botão, estava costurada, né? E era acabava até uma cena meio bizarra, assim, porque fica um monte de roupa no chão, a galera toda louca tentando pegar as peças, e isso dura basicamente um mês e meio, assim, sabe, dessa liquidação bem grande que acontece. E aí você vê que tem coisa das coleções passadas que eles acabaram não vendendo, então eles vão e liquidam a preço, assim, que não deve pagar nem a costura, porque é impossível uma calça jeans custar 2 euros. Então, né, a gente sabe que não tem como. Nossa, aí vem outros problemas também, inúmeros desdobramentos. Nossa, é muito grande a cadeia, bem. O tema é gigantesco, né? Fran, outra coisa que eu queria te perguntar, assim, a gente sabe que muitas pessoas se interessam por moda sustentável e querem fazer escolhas mais conscientes, mas nem todos têm condições financeiras ou mesmo tempo para contratar serviços especializados, né? Como consultoria de imagem, estilo, etc. Então eu queria te pedir, assim, quais são as dicas práticas e acessíveis? Você já comentou sobre se firmar na identidade, você já comentou sobre o descarte, buscar o descarte correto das peças, né? Mas no momento de comprar mesmo que precisa, assim, quais seriam as tuas dicas para ter mais consciência para o guarda-roupa? Bom, então eu acho, falando ali um pouco da personalidade, uma dica que eu dou para a pessoa que ela não vai passar por um processo de consultoria ou algo assim, ela, por exemplo, criar um painel dela, do que ela gosta. Então, assim, não só de roupa, mas como de cores, de acessórios, de textura, de arquitetura, porque tudo isso vai influenciar no teu gosto, né? Então, assim, eu gosto mais de, por exemplo, você coloca árvores, ambientes com muitas árvores, e isso vai influenciar nas tuas roupas. Então, quando você for comprar, você pode abrir aquele painel e visualizar. Eu gosto dessas texturas, pensando em textura também, sabe? Ter esse painel para você volta e meia ali olhar ele, sabe? Pensar, eu gosto mais desse tipo de estampa. E quando você for comprar, analisar onde você vive, como eu disse, que é bem importante saber se faz muito calor, tentar não comprar tanta roupa de tecidos sintéticos, porque eles são muito quentes. Se faz mais frio, já pode ter mais tecidos que esquentam mais. Pensar nessas coisas. Outra coisa, questão do pertencimento, como eu falei, então acaba que muita gente quer comprar aquilo porque quer se sentir parte ou algo assim. Tentar comprar em brechó, por exemplo. Mas na Shein custa 10, 20 reais, não sei. Mas aí você pensa que na Shein você vai estar comprando algo que a qualidade é muito ruim, sabe? E aí você
pode, às vezes, eu não vou falar que todos os brechós têm qualidade boa, porque não tem, porque infelizmente o que eu tenho visto, principalmente no Brasil, é que muitos brechós, eles têm mudado as características, eles têm ido mais, tem muita peça fast fashion no brechó, então acaba que a qualidade não vai ser tão boa também, né? Mas pelo menos tu vai dando uma segunda vida àquela peça, né? Pensando nisso, não vai ser descartada pro lixo e vai estar dando uma oportunidade. E porque algumas peças, seja de qual marca for, que você vê que não tem qualidade, ela vai durar pouco, você vai descartar e não vai ter função na tua vida. Nossa, sensacional. Bom, sabe aquele desafio que você me propôs em 2024? Era passar um ano sem comprar roupas e sem comprar calçados, né? Então eu lembro que você perguntava, e aí, como é que tá? E tal, janeiro, ok, sobrevivemos. Fevereiro, ok. Março, ok. Aí quando chegou abril, eu tava em Florianópolis ainda, então tava começando friozinho, assim. Abril, eu achava que eu precisava comprar calça, né? Tinha feito já uma limpa no guarda-roupa. E aí o meu desafio foi desapegar de coisas que eu realmente gostava para poder trocar por coisas que eu precisava no brechó. E aí eu tive que entregar, obviamente, mais peças no brechó para ter menos peças em troca também. Então passou essa situação, aí eu lembro que veio a enchente do Rio Grande do Sul. E aí quando veio a enchente, alguns amigos passaram lá em casa, todo mundo tinha reunido umas peças e tal. E eu pensei, cara, eu já fiz limpa no guarda-roupa, eu já troquei o que eu gostava pelo que eu precisava. Agora, como é que eu vou? Eu tava como se fosse assim, sentindo esse compromisso social e pensando, eu não tenho mais nada para desapegar aqui. Aí eu parei e fiz a seguinte reflexão, tá, se fosse uma amiga aqui na minha frente agora, o que eu poderia entregar para ela? Aí fazendo essa reflexão, eu consegui pegar mais umas peças também e fazer a doação, né? Enfim, passou 2024, consegui vencer o desafio. E o interessante é que, além disso, eu acredito que eu criei um hábito muito legal, porque nesse ano de 2025 eu já comecei fazendo escolhas mais conscientes, sabe? E coisa tem a ver com a minha identidade. Até dá aquela vontade, assim, nossa, esses dias eu passei numa feira muito legal em Manaus, que acontece atrás do Teatro Amazonas. Sim. E eu tava olhando, assim, um kimono lindo, eu adoro estampa, nossa, eu amo estampa, assim, eu fiquei naquela compra, nossa, eu penso várias vezes. E eu saí de lá sem comprar, pensei tanto, e eu saí de lá sem... Aí depois não me arrependi, porque agora, ouvindo você falar também, eu lembrei imediatamente daquela peça, pensando assim, cara, eu adoro estampa, era estampada, mas não era exatamente a cor. Sabe quando não é um sim óbvio pra peça, e você fica assim, mas eu vou levar porque tá barato, mas eu vou levar porque tá bonito, né? Eu sempre digo para minhas clientes que elas têm que amar no primeiro momento que vê, porque se ficar em dúvida, não leva. É bem isso, aí foi a dúvida. Então eu compro as escolhas mais conscientes, né? Às vezes até é bom você ir na loja sem a intenção de comprar inicialmente e só para vestir, provar, olhar e depois ir de novo aí pensando em comprar, porque aí você já vai com outra visão, sabe? Aí depois você já consegue ser mais crítica, sabe? Agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo ou te pergunta ou tem essa dúvida. Com que frequência você compra roupa? Bom, eu acho que eu não compro muito. Eu gosto de usar bastante minhas roupas assim. É porque se eu realmente tô numa loja que eu ver algo que, nossa, essa peça realmente é legal, eu gostei muito, aí às vezes eu compro. Às vezes eu posso passar um tempão sem comprar. Então, assim, eu acho que eu não tenho... eu vou muito pelo que eu gosto muito, assim. Eu acho que eu sou bem crítica pra compra. Então, assim, não tem uma frequência e sim mais um porquê, assim. É porque eu vou comprar isso hoje, assim, digamos. Sei lá, eu tenho um evento, mas por que eu vou comprar essa peça se eu posso usar isso? Talvez eu já tenha, eu só vou usar uma vez. Eu não gosto de comprar coisas para usar uma vez só, sabe? Eu prefiro então alugar ou algo assim. Hoje também tem muita loja que aluga. Por exemplo, eu tô falando do evento que a gente tem que usar aquelas peças mais elaboradas, por exemplo, um vestido,
de casamento, porque eu não consigo me imaginar comprando algo que custa tão caro, às vezes, pra... né? Não, que legal. Porque eu acho que todo mundo deve pensar isso. Mas ela trabalha com moda, né? Então, deve estar sempre comprando. E eu gosto muito de reinventar, né, a peça, assim. Então, pensar uma maneira diferente de usar, a customizar. Esse aqui não dá mais como calça, mas às vezes eu posso usar como um shorts, eu posso cortar, sabe? Tentar mudar como você vai usar. Não que seja proibido comprar, as pessoas não precisam pensar. Claro. Porque eu também compro, óbvio. Mas é como eu disse, eu não tenho uma frequência. Eu vou, olho. Como eu tô sempre em loja, acaba que é isso. Eu não tô aleatoriamente ali, então eu olho e falo, nossa, eu acho que eu me identifiquei muito com essa peça, realmente eu vou usar para isso. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é um prazo de devolução de 30 dias. Então, eu não costumo provar roupa na loja. Eu costumo provar em casa. Por quê? Porque na loja tem toda aquela coisa da iluminação, o provador, o espelho. Então eu prefiro provar em casa primeiro, porque eu vou estar com mais tempo, vou conseguir olhar melhor, vou conseguir analisar com o que eu já tenho. Eu tenho essa calça que eu vou usar, tenho esse sapato. Só que eu sei que no Brasil não tem essa opção, mas eu acho muito legal essa opção de poder provar em casa, é diferente. Às vezes você fica na pressão ali, sabe? Ainda mais se é loja que tem vendedora, né? Nossa! Fica ali, você tá naquela pressão e às vezes você fica, vou levar, né? Então é com calma. Quando você consegue comprar sem emoção, é melhor. Toda a vida. Claro que a gente comentou ali do desafio de 1 ano sem comprar, né? Eu sou movida por desafio. Então, para mim fez muito sentido também, e a geração desse hábito que vem depois. E nosso objetivo aqui também não é falar para as pessoas não comprarem mais e tal, mas criar essa consciência em relação aos impactos, né? Porque a maximização dos lucros das transnacionais está levando a uma transformação da natureza, que é o tema central aqui. Parece que isso, assim, é inevitável. Então, elas expandem essas operações de maneira global, né? E o planeta acaba sofrendo essas consequências. Então, acho que a gente vai fazendo um pouquinho, né? Dentro do que a gente pode, assim, para poder viabilizar um mundo melhor, né? Sim. Eu ia falar que quando eu fui no Fashion Week em Copenhague, né? E lá eles trabalham muito com a moda sustentável. Então, foi muito legal ver de perto, assim, algumas marcas que realmente aplicam a sustentabilidade. E eu fui com um grupo de meninas que trabalham com moda também. E foi engraçado e muito interessante ver que ninguém, assim, chegou e falou, eu vou comprar roupa pro Fashion Week, né? Porque às vezes a gente vê aquelas pessoas todas montadas e nos Fashion Week, e na verdade a maioria que tá ali, elas acabam nem que trabalham com moda em si, né? Elas só vão lá para tirar foto, influenciar as pessoas. Não é uma crítica, só é diferente de quem realmente trabalha com isso, né? Então, as meninas, a maioria levou roupa que já tinha, ou customizou, ou até teve uma que ela mesma fez um gorro de fuxico, sabe? E personalizou ele conforme o estilo dela. Então, assim, achei bem interessante que ninguém foi, assim, pensando, eu tenho que comprar uma roupa para esse evento. E todo mundo já pensou, vamos usar o que a gente tem aqui, ou é que a gente conversou sobre isso, sabe? Então, por isso que eu tô trazendo aqui. Outra tinha comprado um casaco num site que vende roupa de segunda mão também. E quem quiser também tem muito, quem tá mais interessado nisso, né? Tem muita informação hoje na internet, transparência das marcas, analisar quando vai comprar o tecido. Hoje é impossível você não comprar um tecido sintético. Assim, 90% eu acho da produção é isso. Mas pelo menos às vezes poder olhar se pode ser alguma coisa que é reciclado, por exemplo, poliéster reciclado, ou que tem alguma composição de algum, por exemplo, o linho, que é um tecido natural. Então, para quem mora no calor, é muito melhor ter um tecido natural, que ele não vai transpirar tanto, que tenha pelo menos um 10% na composição, porque tem muita peça que se passa por linho, sabe? Eles falam como se fosse linho,
lá na etiqueta, na vitrine, mas você vai olhar a composição, não é... Também uma coisa assim que acontece muito, marcas que vendem muito caro, mas elas não são sustentáveis. Assim, uma marca ser 100% sustentável ela nunca vai ser, tá? Mas eu acho assim, uma marca que copia ou que usa um tecido de qualidade ruim, ela não tem por que vender uma peça tão cara. Então, se você vai pagar caro, você tem que olhar, pelo menos, se aquilo realmente é bom. Fran, muito bom esse bate-papo. Nossa, eu adorei. Aqui eu tive vários insights, várias percepções, né? Conforme você ia falando e pensando também no meu guarda-roupa, já pensando na minha questão de identidade, estilo, tudo. Eu adorei. E quero te agradecer pela oportunidade desse bate-papo. Eu também agradeço você. E até a próxima. Até a próxima. Beijinhos. A gente se encontra no próximo episódio. E fica a pergunta: e por que a natureza não seria sujeito de direitos?